Enquanto isso, no paraíso, após esse confronto que aconteceu no mar do sangue, no mar vermelho, Adão recebeu a resposta que sua antiga amante, Lilith, jamais retornaria aos seus braços e ao seu acalento. E talvez por algumas noites, por alguns dias, ele se lamuriou e lamentou em como ele poderia ter aprendido a experimentar a intensidade, experimentar o aspecto selvagem, o aspecto feral dele com a sua parceira, mas o qual ele foi simplesmente incapaz de expressar. E o espírito do vazio, da escuridão, das noites, aos poucos abriu sua mente, embora más línguas dizem que na verdade fechou sua mente, para a busca por uma nova companheira. Seu Criador olhava do alto do céu e sentia a tristeza dele. E então, num ato, ouvindo o clamor e os apelos de Adão para ele, decidiu criar uma nova companheira. Um dia Adão estava sentado e de repente do solo uma estranha massa começou a surgir no solo, parecia um pouco de lama, aos poucos foi ficando vermelha, aos poucos órgãos começaram a surgir naquilo, artérias, veias, canais, esqueleto, tudo aquilo começou a se costurar e preencher, envolver aquele caos aparente, algo disforme, algo grotesco, que começou a revirar com o estômago de Adão e fez ele se afastar. E enquanto ele fechava o olho e vomitava, ele via à distância aquela massa amorfa se levantando, até que enfim algo parecido com pele recobriu aquele corpo, e aquele corpo começou a se ajuntar, começou a ser modelado e assumiu a forma de um corpo feminino, parecido com a de sua antiga amante, mas um rosto diferente e olhos bastante expressivos. No entanto, era uma bela mulher. Ela era bonita, mas Adão sentiu profunda repulsa, cobriu o rosto e se afastou dela, correu dela e rejeitou. Sendo assim a primeira rejeição do Jardim do Éden. Ninguém sabe o destino dessa segunda esposa. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Muitos livros da antiguidade contam que simplesmente o Criador se apiedou do espírito dela e a desfez. Outros dizem que ela foi chamada de Naemá e também foi ter e morar no Mar Vermelho junto aos demônios. Mas enfim, o tempo passa uma vez mais para Adão e o Criador tem uma ideia, ou talvez quem tenha escrito essa estranha história há tantos séculos. Ele decide adormecer Adão, retira uma costela e dessa costela, enquanto ele está adormecido, ele cria Eva, que será a esposa de Adão e representará o arquétipo, muitas vezes, da mulher sujeita, da mulher submissa. O restante é história, o restante é senso comum. Você conhece. Eva e Adão corriam nus pelo paraíso, até que um dia uma serpente apareceu em uma árvore e seduziu Eva a provar os frutos daquela árvore. No entanto, o Criador e seus anjos davam aquela árvore como proibida. Era uma árvore proibida, assim como uma outra árvore que ficava ali próxima. No entanto, Eva, seduzida pela serpente, provou o fruto proibido e chamou o seu amado para compartilhar com ele aquele fruto. Os dois foram expulsos do paraíso por tamanha afronta. Não antes do Criador se referir que agora que eles haviam provado tal fruto, eles eram como eles. Estranho, um Criador e talvez uns anjos. Então quem será que eram esses outros eles que estavam ali com o Criador naquele momento? Até hoje a expressão usada nesse trecho é Elohim. Elohim quer dizer muitos deuses e deusas.
Talvez seja uma referência, um cruzamento de uma história, de uma tradição oral sacerdotal com uma tradição oral muito mais antiga e popular, uma tradição tribal, por exemplo. Enfim, não podemos falar muito sobre isso. Mas a certeza é que a queda do paraíso foi exatamente o que se sucedeu a todos esses fatos. Adão e Eva foram expulsos e amaldiçoados pela mão do Criador, a serem acompanhados pelo anjo da morte, pela mortalidade. Eles iriam morrer, poderiam ter filhos, filhas, no entanto, iriam perecer um dia. E assim eles vagaram pelo mundo. E essa outra parte da história não pertence à nossa narrativa. O que eu apenas ouso imaginar é no momento que eles são jogados na terra, expulsos do paraíso, e o paraíso fecha suas portas e um arcanjo com uma espada de fogo, bastante mal encarado, é deixado ali na frente. Eu não deixo de imaginar Lilith e talvez aquela outra segunda esposa sem nome a gargalharem no coração do revoltoso Mar Vermelho. Gargalharem, pois elas agora eram imortais, não haviam sido amaldiçoadas com o peso da mortalidade, e ali, através das noites, elas prosseguiriam e continuariam a assombrar todos os descendentes de Adão e de Eva e todos aqueles que creem na cosmogonia hebraica. Todo esse conto, toda essa história, todo esse mito de Lilith foi contado há muitos séculos atrás. Ou melhor, foi relatado por um embusteiro chamado Ben-Sira. Ele era um aventureiro, vivia de reino em reino e vivia em troca de suas proezas mágicas. Toda a história de Lilith é relatada em um livro chamado Alfabeto de Ben-Sira, que aparece por volta da Idade Média, lá no continente europeu. Nesse livro, Ben-Sira é capturado por um rei e se vê sua vida em risco se ele não salvar a vida do jovem príncipe, filho daquele rei. Se isso não acontecer, ele terá sua cabeça cortada. E que mal aflige o garoto. O jovem príncipe passava os dias e as noites trancafiado em seu quarto, olhando para o vazio, com movimentos estranhos sobre os lençóis, e apenas ficava num eterno sonhar acordado, num eterno esquecer da vida, numa eterna busca melancólica por um prazer que nunca viria. Um sonho lúcido, modorrento e demorado. E Ben-Sira, quando indagado pelo rei, com uma espada sobre sua garganta, o que se processava, o que acontecia ali, de prontidão responde ao rei: é muito simples, meu rei. O seu jovem filho é vítima da diaba Lilith. Ela que persegue a todos aqueles homens que dormem sozinhos sobre a terra. A todos eles que na escuridão não têm uma companheira ainda e que estão ali perdidos. Mas eu conheço a solução. Rapidamente ele se muniu de pergaminhos, desenhou uma belíssima mandala, escreveu o nome secreto dos 3 anjos que foram pelejar com Lilith no Mar Vermelho, e no meio daquela mandala escreveu em hebraico: fora Lilith. E rapidamente ordenou que o sigilo, a mandala, fosse pregada sobre a porta de entrada do quarto do jovem príncipe. Uma noite se passou, outra noite se passou, e aos poucos a vida foi retornando ao jovem príncipe. E Ben-Sira teve sua existência poupada e continuou uma vida de muitas aventuras através do continente europeu e do Oriente.